Uma boa noite a todos. O pessoal que faz presente hoje aqui também o Irineu, o Valmor e também os ouvintes da Rádio Princesa e também quem acompanha nós pela internet. E os colegas vereadores, uma boa noite a todos. Declaro aberta a 44ª reunião ordinária da terceira legislativa da sexta legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2015, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para a discussão da ata da 43ª reunião ordinária, realizada no dia 23 de novembro de 2015. Em discussão, não houve ninguém inscrito em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo para o espaço do expediente, onde consta ofício número 340/15. Autoria, Executivo Municipal. Assunto, encaminha cópias das duas últimas prestações de conta dos recursos repassados ao projeto Pessoas com Deficiência, Familiares e Amigos. Vale do Sol, 23 de novembro de 2015. Ofício número 340/2015. Ao presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, em resposta ao ofício número 318/2015. Ao cumprimentar cordialmente o que o fazemos com a usual satisfação, vimos por meio deste encaminhar cópias das duas últimas prestações de contas dos recursos repassados ao projeto de Pessoas com Deficiência, Familiares e Amigos. O contador Anderson Yost não poderá comparecer porque tem aula de todas as noites e, conforme não foi informado, o pastor Carlos já confirmou presença. Visto que ele desenvolve o projeto, acreditamos que o mesmo possa esclarecer todas as dúvidas sobre a execução do mesmo aos senhores vereadores. Sem mais, para o momento, renovamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Clécio Hammerschlager. Moção número 58/15. Autoria, Márcio Brinkmann, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminha os votos de pesar aos familiares de Nercy Moldes. Vale do Sol, 23 de novembro de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Nercy Moldes, que faleceu no dia 20 de novembro de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Márcio Brinkmann. Moção número 57/15. Autoria, Eloy Roque Gabi, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminha os votos de pesar aos familiares de Renilda Schwantes. Vale do Sol, 23 de novembro de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que se subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da senhora Renilda Schwantes, que faleceu no dia 31 de outubro de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Eloy Roque Gabi. Ofício número 278/15. Autoria, Ana Teixeira, presidenta da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires. Assunto, encaminha moção de apoio proposta pelo vereador Jarbas Daniel da Rosa, solicitando ao sindicato medidas para a renegociação das dívidas e menos juros nos financiamentos aos produtores de tabaco. Câmara Municipal de Vereadores de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. 16 de novembro de 2015. Ofício número 278/2015. Aos senhores vereadores, em atenção à moção de apelo proposta pelo vereador Jarbas Daniel da Rosa, PDT, com assento nesta Casa Legislativa, moção aprovada em sessão ordinária, realizada no dia 9 de novembro de 2015, manifestamos o apoio nos termos dos documentos anexos abaixo. Atenciosas saudações. Presidente Ana Cláudia do Amaral Teixeira. Moção de apelo.
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que se subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Síndico Tabaco a seguinte moção de apelo. Moção de apelo solicitando que seja enviada ao Síndico Tabaco, apelando para que as empresas fumageiras da região do Vale do Rio Pardo e Taquari renegociem as dívidas e financiamento com os produtores de tabaco, estendendo os prazos para pagamento e diminuindo os juros, dando oportunidades aos produtores que foram atingidos diretamente com as intempéries do tempo nessas últimas semanas para retomar as atividades de forma mais tranquila. Sendo assim, pede discussão do assunto por parte do Síndico Tabaco, junto às empresas fumageiras, sobre a renegociação da dívida dos agricultores perante esta situação. Câmara de Vereadores de Venâncio Aires, 30 de outubro de 2015, atenciosamente, vereador proponente do PDT, Jarbas da Rosa. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde irá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver, por até 10 minutos. Está com a palavra o vereador Alexandre da Mota. Boa noite a todos. Quero saudar o nosso presidente, colegas vereadores, secretário da Agricultura Valmor, nosso colega Irineus, que está sempre presente, aos ouvintes da Rádio Princesa e a toda a comunidade que nos assiste e nos escuta. Na tarde de hoje, por volta das 18 horas, aos integrantes desta comissão se reuniram para analisar o projeto de lei número 52 e 15, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Hospital Beneficente Vale do Sol, no valor de R$ 75.198,98 para a cobertura das despesas correntes da entidade. Estava presentes os vereadores, o Eliseu, o Gilson Eloy e eu como presidente. Na ocasião, o vereador Eliseu fez a leitura do relatório referente ao projeto de lei 52. Ao final, aos vereadores concluíram pela viabilidade técnica da proposta. Aproveito para convocar os vereadores para a próxima reunião, dia 7 de dezembro, a partir das 18 horas, para analisarem os projetos de lei número 50, e 51 e 15. Obrigado pelo espaço. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura por até 10 minutos, onde irá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes, se tiver. Está com a palavra o vereador Márcio Brinco. Saudação, presidente Normélio, colegas vereadores, secretário de Agricultura, Mordilo, nosso amigo Ineu Gerck, sempre presente com nós aqui. Saudação também às pessoas que nos assistem pela internet e também aos ouvintes da Rádio Princesa. Informo que na tarde de hoje, por volta das 18 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da comissão, essa comissão se reuniu para discutir os projetos em pauta. Estavam presentes os vereadores Vanderlei Herto Martim, Mauro Francisco Miller e eu como presidente. Na oportunidade, a comissão analisou o projeto de lei número 48 e 15, que estima a receita e fixa a despesa do município de Vale do Sol para o exercício financeiro de 2016. Além disso, a comissão concluiu a análise do projeto de lei número 52 e 15, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Hospital Beneficente Vale do Sol, no valor de R$ 75.198,98, para a cobertura de despesas correntes. Com relação ao projeto de lei número 52, o vereador Vanderlei fez a leitura do seu relatório, o qual obteve parecer favorável pela comissão. Quanto ao projeto de lei número 48 e 15, não foi concluída sua análise. A comissão sugeriu, então, fazer uma reunião especial para concluir a análise da proposta na próxima quinta-feira, dia 3, às 17 horas, na sala de reuniões, para que os projetos possam ser incluídos na ordem do dia e votado na próxima reunião ordinária. Aproveito também para informar que nessa tarde, por volta das 16 horas, foi realizada uma reunião com o diretor do hospital, senhor Marco Aurélio Machado, o qual prestou esclarecimentos sobre os repasses
públicos, sobre a situação da entidade e sobre o andamento do plantão, além de responder a outros questionamentos. Logo mais, também irei detalhar mais informações sobre essa reunião. Também, a partir das 17 horas, a comissão se reuniu com o pastor Carlos Vendan, o qual explicou sobre o projeto desenvolvido com pessoas com necessidades especiais em Linha Formosa. Além disso, o pastor prestou contas dos recursos públicos repassados pelo Executivo para auxiliar no projeto. Aproveito também para convocar os colegas vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 7 de dezembro, a partir das 18 horas e 30 minutos. Até o momento será isso, agradeço o espaço. Encerrado esse espaço, passo para a pauta, onde consta o projeto de lei número 48 e 15, autoria Executivo Municipal, emenda, estima a receita e fixa a despesa do município de Vale do Sol para o exercício financeiro de 2016. Emenda número 01, de autoria do vereador César Leandro Ebert, que altera o inciso 1º e 2º do artigo 7º, propondo o limite até 5%, para abertura de crédito suplementar através de decreto. Tramitação, 4ª reunião. Projeto de lei número 50 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda, institui o plano de saneamento básico do município de Vale do Sol, destinado a promover a saúde, a qualidade de vida do meio ambiente, a organizar a gestão de estabelecer as condições para a prestação de serviços públicos de saneamento básico e suas universalização. Tramitação, 2ª reunião. Projeto de lei número 51 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda, estabelece normas para exploração de serviços de automóveis de aluguel, táxi no município. Tramitação, 2ª reunião. Projeto de lei número 52 e 15. Autoria, Executivo Municipal. Emenda, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Hospital Beneficente Vale do Sol. Tramitação, 2ª reunião. Em discussão, não houve ninguém inscrito. Como não houve ninguém inscrito para o espaço da tribuna, passo para o grande expediente, onde o vereador Eloy Roque Gabi, do PMDB, poderá se manifestar por até 10 minutos. Em nome do presidente, dos colegas vereadores, o nosso amigo Irineu aqui presente, o secretário Valmor Gil e aos ouvintes da Rádio Princesa que nos assistem via internet, muito boa noite. Primeiramente, eu quero passar uns pedidos que foi feito para mim, o pessoal lá do Rio Pardense, o Dalvo Schnittler e o Salo Durat, que pediram o cascalhamento do acesso deles e o patrulhamento e também a revisão de um bueiro que se danificou com a chuva. Eu já passei isso para o secretário Eloy, das obras, e para ele dar uma olhada lá o que podia ser feito. E também sobre as estradas de Rio Pardense, então, estavam péssimas, já semana passada foram patroladas, mas só o centro do Rio Pardense. Daí ficou Alto Rio Pardense, que não foi feito, só feito uma revisão. A Boa Vista, Alto Boa Vista, estão péssimas as estradas, já passei para o secretário que tinha urgentemente fazer um patrulhamento lá, como também as estradas da linha 4, da linha 3. Então, eu acho que assim como é possível, tem que fazer esse patrulhamento dessas estradas lá. E sobre obras também, quero falar sobre a construção do ginásio do Felipe Santos em Rio Pardense. Está sendo meio lento, mas estão trabalhando lá, então praticamente assim está. As paredes estão prontas, rebocadas, os banheiros. Falta a cobertura ainda e o piso. Mas em breve deve ficar pronta essa cobertura desse ginásio lá, ginásio de esporte, que estão tanto tempo já estão trabalhando nele lá. Sobre o asfalto também, que até estava no projeto ali, a entrada de Rio Pardense, que foi liberado o valor de 246.550, que é da entrada Rio Pardense. Também foi liberado 250 mil para as redes de água, que é Bernardino, e também da Alta Boa Vista, que eu acho que em seguida vai começar essas obras, que já foi feita a licitação, então tem que
Em breve vai começar essas obras lá, então. Também do asfalto do Rio Pardense, centro. Então lá é de um projeto de 1.500.000 que foi feito, só não foi liberado ainda, onde a contrapartida da prefeitura é de 78.942.000. Então essa semana tivemos a visita lá do pessoal de Santa Maria, da Caixa Econômica Federal, fazendo a vistoria do local da obra. Então acho que agora que falta só a liberação da Caixa Econômica de Santa Maria, e eles estiveram lá fazendo a medição e fazendo o levantamento do local onde é que vai ser feito esse asfalto ali. Também tem um projeto, né, que eu estava no jornal, quem leu o jornal, né, das recuperação das nascentes do Vale do Sol, que eu acho que isso é um projeto que há tempo já devia ter ser feito, fazendo reflorestamento em redor das vertentes, que já tem uma localidade de Formosa, então lá já começaram a fazer planta de árvores nativas em redor, porque eu acho que é muito válido conservar essas nossas nascentes do município, que principalmente nas partes altas, como Formosa, também Alto Umbudo e Rio Pardense, lá tem nascentes que têm que ser preservadas, porque para o futuro eu acho que é um grande problema essas águas naturais aí. Assim, comentando também a preocupação dos nossos agricultores e moradores sobre o roubo de gado que está acontecendo aqui no município, que estão pegando o gado, carneando, levando as carnes, deixando as carcaças. Sim, então a gente vê o comentário assim, a gente nem sabe o que pode fazer, deixa os bois, principalmente bois de cangas ainda, que precisam para o serviço e estão sendo roubados e carneados, então estão preocupados. Acho, não sei o que tem, alguma coisa tem que ser feito para evitar esse problema que está acontecendo ali, esses roubos. Que esse fim de semana teve mais um roubo de novo lá no Pinhal Trombudo. E uma preocupação também que até o Normélio já citou semana passada, com a falta de reparos das lâmpadas fluorescentes, principalmente na localidade de Rio Pardense. Lá são mais de 20 lâmpadas que estão estragadas. Todo o acesso que tem a parte geral, e eu já falei com o nosso eletricista Irineu Brix na semana passada, daí ele me repassou que semana passada ele estava envolvido com a ornamentação do centro aqui sobre a programação natalina, mas assim que mudava ele ia passar lá repor essas lâmpadas. São mais de, já falou de 12, mas eu passei contando, esses dias já passa de 20 lâmpadas que nós estão sem iluminação lá na localidade de Rio Pardense. E de momento seria isso, eu agradeço o espaço. Está com a palavra o vereador Márcio Brinkmann, do PMDB. Reitero as saudações feitas anteriormente sobre a nossa reunião, então, com o senhor Marcos Machado. Alguns dados aqui para a comunidade também tapar de como anda a situação do hospital. Tem um pequeno resumo aqui para informar a comunidade sobre, então, esse projeto que já haviam recebido esses 50 mil que foi repassado para o hospital para a questão da reforma do bloco cirúrgico ali. Então, esse foi o motivo da nossa reunião hoje, para ver como é que estava o andamento, onde é que estava o dinheiro, ou se tinha sido investido já. Então, esse dinheiro então se encontra ainda na conta bancária, tá a juro. Ele informou que estava no valor de aproximadamente 60 mil reais já, esse valor. E está tudo dependendo da aprovação do projeto, que já passou então por várias adequações, aguardando o projeto da Secretaria de Saúde do Estado, onde 3 a 4 vezes já mudaram o projeto e até agora ainda não conseguiram aprovação. Sempre tem alguma coisa, algum empecilho que tem que ser mudado. Também questão de alvará de bombeiros, também o hospital também tem que se adequar melhor. Tem que fazer mais 2 saídas, também ele informou. E também nos informou assim, que está muito complicado para manter o hospital, que hoje em dia está tudo querendo ser centralizado, assim como na comparação, escolas pequenas fecham também, mesma coisa o hospital também. Hospital pequeno, então, o governo do estado, o governo federal, estão querendo centralizar para puxar tudo para um lugar grande só. Também informou que tem um déficit financeiro, ou melhor seja, tem um prejuízo de
de janeiro a agosto de R$ 63.500, mas aproximadamente. Também um dado aqui de dívida INSS do ano 97 a 2007, tem uma dívida no valor de R$ 326 mil que o hospital tem. Essa dívida havia sido negociada, havia um pagamento de R$ 200 por mês, e agora, como uma adequação nova que teve que ser feita pelo hospital assinado, ele está pagando hoje mais de 2 mil por mês agora nessa dívida aqui. Também sobre atendimentos no plantão, que também foi questionada a questão do plantão, como é que estava o andamento de atendimentos, e como aqui às vezes a gente vinha aqui e sempre questionava sobre mal atendimento em plantão, algumas pessoas queixavam, até comentei que fazia tempo já que eu não via reclamação. Então é sobre atendimentos de novembro de 2014 a outubro de 2015, foram atendidos 4.562 pessoas. Imagina, dá para dizer que é metade da população de Vale do Sol que foi atendido nesse tempo. Sendo que também o pessoal de Herveiras é atendido. Uma média, então, de atendimentos por mês de 380 atendimentos, onde Herveiras, aproximadamente 10% é atendimentos feitos para Herveiras. Então dá para ver que Herveiras é muito pouco procura, ou de repente também procuram só na hora que precisa mesmo, que o importante é isso, procurar na hora que precisa. E tem pessoas que às vezes, né, fica o dia inteiro, de repente estão meio ruim, meio mal, esperam escurecer para vir aqui no plantão. Eu acho que plantão é para ser atendido na hora que precisa mesmo, em caso de urgência. Sobre então valores, então nós temos esse projeto 75 mil que está sendo analisado nessa casa aqui para ser passado para o hospital. É aquela questão da nota, da campanha da nota fiscal, que o hospital, então, segundo o seu Marcos, havia 245 mil da prefeitura, onde mais 50 mil reais foi feito um acordo entre eles para a questão da compra do terreno, totalizando então 295 mil que o hospital teria então a ver da prefeitura. E também mais aqueles 25 mil que então aqui da nossa casa também, que foi devolvido para a prefeitura, também está aguardando liberação. Mas a gente já fica feliz, já é um bom sinal, né? Nem que é tarde já, vamos dizer, faz tempo já, mas está vindo então esse valor de 75 mil reais aí, que seja então o mais breve possível repassado para o hospital. E também ele solicitou para a gente fazer um apelo aqui para o pessoal, o negócio de aderir à campanha da S-Sul também, para todo mês pegar e descontar. Tem uma camiseta de brinde, pode ir no hospital ali fazer um cadastro para descontar um valorzinho para ajudar o hospital. Ele informou que mais de R$1.000 já são recebidos, então, pela essa campanha o hospital já recebe. Então, sempre ajuda para abonar um pouco da conta do hospital, a conta de luz. Fim de semana também, novamente, participei do campeonato no Trombudo, sábado no futsal, domingo no futebol de campo regional. Quero parabenizar aqui a gurizada ficaram vice-campeão dos reservas. Sexto estado, obrigado, vereador Vante. A sexta era do futsal e sábado, então, do regional. Sábado, então, parabenizar a gurizada do segundinho aqui, que muito amigo da gente, a gurizada aí, ficaram vice-campeão. Infelizmente perderam a final, mas jogo é jogo. Ganha quem estiver melhor em campo, quem aguentar mais, e ficaram vice-campeão. Mas com certeza representaram o nosso município muito bem. E também parabenizar a equipe titular que consagrou-se campeão do campeonato regional. Assim, ficando o nome do nosso município sendo muito bem divulgado para fora. Também participei na Boa Esperança ontem, de um torneio beneficente para o colégio. A gente sabe que a crise está aí, o pessoal está bem apertado, principalmente a região serrana. A parte de baixo também a gente não vê movimento de negócio de fumo ainda. E deu um torneio, não deu muito grande, mas assim eu espero que tenha dado um pouco de lucro para ajudar o colégio lá, que sempre precisa de uma ajuda. Foi muito bem organizado lá pelo pessoal que estava organizando lá. Também ontem, né, aproveitando, o pessoal fez vários pedidos de serviço de máquina. É sempre a questão que a gente sempre vem cobrando aqui, que é acesso à propriedade, acesso à lavoura, que o pessoal lá em cima está começando a entrar no pique agora da safra. E também na iluminação pública também tem vários locais que estão sem a fluorescente queimada, quebrada, alguma maioria queimada.
que seja dada uma verificada de uma atenção para a nossa região serrana na questão da iluminação pública. Então, para hoje seria isso, senhor presidente. Agradeço o espaço e desejo uma boa semana a todos. Encerrado esse espaço, seguimos com a ordem do dia, onde consta projeto de lei número 4915, autoria do Executivo Municipal. Emenda: autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à comunidade evangélica de Confissão Luterana de Formosa. Tramitação, quarta reunião. Em discussão, não houve ninguém inscrito. Atenção, senhores vereadores, nesse momento iniciaremos o processo de votação. Em votação, o projeto de lei número 4915. Autoria do Executivo Municipal. Emenda: autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à comunidade evangélica de Confissão Luterana de Formosa. Tramitação, quarta reunião. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo para o espaço das comunicações. No máximo 4 inscritos e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos, sendo permitido na parte de assunto livre de escolha. Eu peço ao meu vice-presidente Márcio que assuma a mesa, que eu quero me manifestar na tribuna. Assumindo os trabalhos, passo a palavra para o vereador e presidente Normélio João Reckers, da bancada do PP. Vice-presidente Márcio, os colegas vereadores, o pessoal que se faz presente hoje aqui, o Irineu, o Valmor, e aos ouvintes da Rádio Princesa e também para quem acompanha nós na internet. Primeiramente, Márcio, eu quero também, tu colocou muito bem antes sobre a reunião que nós tivemos com o Marco Machado, as dificuldades que o hospital enfrenta e o que ele repassou para nós também, o que nós soubemos também, todos os vereadores sabem disso. Tenho que agradecer, que nem ele falou, agradecer a comunidade que está ajudando bastante o nosso hospital, tanto a comunidade aqui de Vale do Sol, como também Herveiras e outros municípios. O pessoal sabe que tem muita gente que ajuda esse nosso hospital Vale do Sol. Então, se não fosse a comunidade também, eu acho que seria muito difícil, sem a ajuda da comunidade, a continuar com o nosso hospital. Também a gente sabe, a prefeitura, o município também repassam não é repassar, é sobre o plantão, mas a gente sabe que nunca é suficiente. Então a gente sabe que tem uma dívida também que deve ser paga, né, pelo município, que o hospital tem a ver ainda, mas eu acho que tudo vai se encaminhar talvez esse ano ainda. Também sobre estradas, aqui depois do Rodixai, nos Três Cunhados, ali tem uma parte, naquela subida lá, o cerro lá está muito ruim. Falando hoje com o Gilmar, também com o Zeca Barroso, que está muito difícil, o pessoal não consegue mais passar de alto. Tem um e outro caminhão que desce ali, mas para subir os automóveis aí está sendo difícil. Então o pessoal pede, pelo menos naquele cerro lá, que leva umas cargas de material, ou ajeita um pouco aquela estrada lá que está péssima. Já vieram falar com o secretário, mas até agora também não conseguiu solucionar esse problema. Talvez poucas cargas ali, só para o pessoal conseguir trafegar nessa estrada. Também sobre as inundações aqui no centro. Aqueles dias o pessoal já, com muita gente falando aqui do centro, e hoje também fui lá falar com o André. Então, essas duas partes aqui se chove muito por causa do loteamento, a água vem tudo para o centro. E também lá embaixo no André, ali onde é que ele construiu a casa dele agora. Ali aquela valeta também ajunta muita água. E o pessoal pediu, até falando com os engenheiros aqui do município, eu acho que alguma solução tem que ser feita. Já falaram com o prefeito também para ver se conseguia alguma verba para fazer alguma coisa ali. Mas hoje eu passei aqui, depois do mercado, ali onde é que sobe, ali onde é que mora o Xera, ali para cima. Ali, eu acho que talvez uma simples limpeza de valeta, ou ali onde é que a fábrica de calçados, eu acho que fazendo uma limpeza daquela valeta ali já ajuda muito, porque está entulhada de grama, ela não tem mais, não tem vazão, não consegue despachar água.
Eu acho que uma simples limpeza de valeta já ajuda muito. Nós temos hoje o pessoal do meio ambiente, os engenheiros aqui no nosso município. Eu acho que eles têm esse poder aí de chegar lá e ver o que pode fazer, o que não, e onde é que pode abrir talvez uma valeta por aí ou não. Eu acho que agilizar esse serviço um pouco, porque qualquer enxurrada que dá 50, 60 milímetros, nosso centro aqui tem 2, 3 partes que inunda tudo. Então eu acho que uma solução deve ser tomada, que melhorar do jeito que está não vai só piorar cada vez mais. Eu acho que nosso centro merece, o pessoal aí tem comércio, tem tudo aí, e alguma solução tem que ser feita. Se não é de agora, mas pelo menos no início era bom fazer alguma coisa para solucionar esse problema. Então, por hoje era isso. Em estradas, muito mais a gente não pode falar, porque tem vários lugares. O Eloy já falou, Eloy, a gente agradece, é uma parte que já fizeram, a gente também pediu a semana passada, já fizeram ali. A iluminação também, a gente sabe que ficou bom o nosso centro, para quem passa de noite aí ficou bom. Natal está chegando, então a gente sabe que o eletricista sozinho, que nem está o nosso amigo Brixner, não é fácil, mas agora, quem sabe, acho que tem gente que está inscrita, mas a gente sabe que também está no limite, também o pessoal, já tem muita gente aqui no nosso município, e também está no limite das contas, então a gente está quase nos 50%, negócio funcionário aí, acho que está muito difícil para pegar outro. Então acho que tem que se esforçar ao máximo. A gente sabe que o pessoal está trabalhando, mas essa chuvarada que deu, quem sabe uma lâmpada pega umidade, um mole, estraga e acerta hoje, amanhã já. Essa semana deu agora uma semana de tempo bom. Quem sabe que agora que vai melhorar essa iluminação, o pessoal vai conseguir ajeitar nessas partes onde é que falta muita iluminação. Então a gente pede sim, a parte de Rio Parense, a gente sabe um e outro lugar também tem, mas não é tantas seguidas que nem tem lá, que quem sabe essa semana ainda de tempo bom que ele consiga solucionar esse problema. Então por enquanto era isso, uma boa noite. Devolvo os trabalhos do presidente. Está com a palavra o vereador Mauro Miller. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário de Agricultura Valmor, seu Guerque, ouvintes da Rádio Princesa, em especial a comunidade de Vale do Sol e as pessoas que nos acompanham e assistem via internet. Hoje, pela parte da tarde, já foi falado por meus colegas as 2 reuniões, tanto com o administrador do hospital, como também com o pastor Carlos, sobre o projeto que ele realiza na comunidade de Formosa, atendendo as pessoas especiais. E que, na verdade, através desse seu trabalho, elas cada vez mais elas se integram na sociedade. E mesmo os seus familiares e as pessoas que convivem com estes, enxergam e podem acompanhar o dia a dia a sua evolução, o seu desenvolvimento, e da mesma forma que eles podem ser não só produtivos, e eles sendo valorizados, eles também melhoram sua autoestima, sua própria, mas também dos seus familiares, que às vezes, infelizmente, ainda temos casos onde é que os familiares escondem as pessoas com alguma necessidade especial. E através desse projeto ele faz o exercício da cidadania com a valorização do ser humano, independente de sua condição física ou mental, que todo ser humano tem o seu lado positivo, o seu lado que ele pode ajudar a construir uma sociedade melhor. E ele relatava como é gratificante esse trabalho, e gratificante também o envolvimento de pessoas voluntárias da comunidade, pessoas de mais idade, jovens, e isso é o verdadeiro exercício da cidadania. E me chamou a atenção uma observação que ele fez, de que o poder público ele deve ser parceiro
mas quem deve resolver e assumir também a corresponsabilidade é cada cidadão e cada cidadã. E ele, felizmente, através de sua habilidade, também de sua esposa e das pessoas que ele conseguiu conquistar ao longo desses anos desse trabalho, ele vem realizando um trabalho extremamente fantástico na comunidade de Formosa, que atende essas pessoas e que a cada dia, a cada mês, tem mais pessoas que aderem e que participam desse trabalho. Quanto à reunião com o administrador do hospital, foi importante até para esclarecer essa questão da aplicação dos 50 mil que até agora não foram aplicados, em virtude da questão dos projetos que a Vigilância Sanitária Estadual precisa aprovar, mas também, ao mesmo tempo, nós, vereadores, seremos possivelmente unânimes na aprovação desse repasse para o hospital. Mas foi importante também porque também se esclareceu de que, independente de alguns recursos que ainda tenha a se repassar para o hospital, o plantão médico, que é assumido pela Prefeitura de Vale do Sol e pela Prefeitura de Herveiras em conjunto, faz com que esse hospital ainda tenha uma sobrevida. Mas se a legislação continuar apertando as exigências em cima do nosso pequeno hospital, e se não tiver o apoio da comunidade, ele não terá muito tempo de sobrevida. Então, precisam-se todas as forças, seja da administração pública, seja dos legisladores, mas seja também da diretoria e da administração do hospital, precisa ter uma ideia real e uma intenção real de, em conjunto, trabalhar pela entidade. Então, nesse sentido, acho que foi positiva as duas reuniões nesse sentido. Da mesma forma, rapidamente me referir a algumas demandas de serviço levantadas pelos vereadores, em especial o vereador Normélio, que me antecedeu, falou da linha Três Cunhados. Na semana passada já havia falado com o secretário, provavelmente nessa semana será feito, mas infelizmente nosso tempo não tem colaborado muito. Agora, nos últimos dias, as empresas que fazem as previsões, todas elas felizmente erraram, mas ao mesmo tempo, como as plantações todas estavam acostumadas com muita chuva, está começando a faltar. Então, um pouquinho de chuva pode chover, desde que não seja uma chuva torrencial. E, nesse sentido, eu estive 2 dias já lá para a região serrana, distribuindo o produto para combate aos borrachudos, e cada vez mais, a cada dia que passa, tu vê o quão grave é a nossa situação dos nossos agricultores. Por causa do excesso de chuva, a nossa produção de fumo terá ainda uma perda maior do que aquela levantada tecnicamente pela Emater e pela Secretaria da Agricultura. E hoje, falando com o responsável pela Defesa Civil de Lajeado, nós estamos continuando na insistência de ter o nosso decreto de emergência homologado, para que o nosso agricultor possa, de repente, ser negociado a questão das dívidas agrícolas. Porque em algumas regiões, praticamente, a cultura do fumo não vai ter uma produção mal e mal para pagar as dívidas. Tem gente que não vai pagar as dívidas, tem gente que está apavorada. Então, as nossas produções estão muito ruins. A previsão não é boa para os próximos anos. E, para finalizar, falar sobre essa questão das enxurradas que o vereador Normélio recém falou, das inundações na parte central. Na última sexta-feira, eu e o engenheiro Rodrigo entramos no sistema de esgoto ali no Juliano Arendt para ver qual era o problema principal dessa questão da inundação. A última chuva foi 80 milímetros em pouco mais de 1 hora, mas 60 desses 80 foram em 20 minutos. Então, o excesso de chuva e ainda com esses loteamentos adicionais. E constatamos que no nosso sistema esgoto central, que passa ali na rua, depois da lancheria do Ilstor Schwantz, aquele sistema tem canalização de 1,5 metro e depois o restante com 2 canos de 1 metro. Mas onde entra essa canalização, que vem
daqui de próximo ao hospital passa pela prefeitura e entra naquela canalização lá, ela entra de uma maneira reta, em sistema, não é oblíquo. Se fosse oblíquo, no sentido que a água corre, a própria água que está correndo no cano maior iria puxar a outra junto, mas ela bate de encontro àquela água. Se aquela canalização estiver cheia, não permite entrar a água desse cano menor que atravessa no sentido contrário. Então, precisa-se fazer alguma ação dentro desse bueiro, porque, infelizmente, lá atrás, quando foi feito esse sistema de esgoto, isso não foi observado. Então, precisa-se corrigir a entrada de água do bueiro que vem para o lado de cá. Talvez seja uma obra emergencial, que não vai resolver o problema, porque aqueles canos não têm capacidade para receber toda a água que é gerada por esses loteamentos e pela área central, ainda mais quando vier dessa forma, mas algo precisa ser pensado nesse tipo. Então, nós temos essa preocupação, e como a gente é responsável também pela parte da defesa civil, nós fomos lá verificar isso, onde é que está o problema que possa ser amenizado. Vereador Normélio. Então, entupido assim, não tem problema de entupimento. O que a gente notou lá na ponte que tem próximo ali a residência do Ornélio, ali na Boca de Lobo entra um pouco de terra, mas não é maiores problemas. Então o problema é excesso de água, e a entrada dessa água ela precisaria ter em forma de fazer um V para que essa água acompanhe a outra água que vem em maior quantidade. Isso é a mesma coisa se tiver uma valeta entrando direto para dentro do rio. Se o rio estiver cheio, ele vai represar. Então é isso que está acontecendo, e ele precisa entrar de forma oblíqua. Daí essa água chega a acompanhar. Nós vimos a ligação de esgoto de muitas moradias, a maioria delas tem um joelho no final do cano. O que isso faz? Impede que aquela água, quando o bueiro estiver cheio, entupa o cano, que ela vai aproveitar e puxar junto. Mas precisa fazer alguma coisa emergencial, mas a médio e longo prazo precisa-se pensar uma obra maior para desviar a água da área central. O município está crescendo de forma lenta, mas está crescendo, aumentando o número a área construída e aumentando o volume de água que entra pelos canos. E é humanamente impossível e tecnicamente impossível, pelo mesmo sistema de esgotamento, levar a água toda por diante. Mas algumas medidas preventivas serão feitas para amenizar, mas de modo geral precisa de um projeto bem maior. E da mesma forma, já adiantando, já está nessa casa, deve entrar a partir da semana que vem, a criação de alguma legislação na questão da defesa civil, criar um fundo da defesa civil, e também outros projetos deverão vir na sequência para que o município tenha um cartão de defesa civil para, às vezes, acessar quando é necessário. Isso não impede que tenha que ser aprovada a situação de emergência. De modo geral, seria isso, mais para esclarecer para a comunidade e também para os colegas vereadores de algumas ações que estão sendo feitas, que está se pensando no resolver esses problemas que nos assolam. De modo geral, as secretarias estão buscando resolver também o problema, principalmente a Secretaria de Obras das nossas estradas gerais e vicinais. No mais, muito obrigado e uma boa semana a todos. Não, a gente agradece também, porque o pessoal pede muito, né? O pessoal do centro, com razão, porque se entra, a gente vê só na TV água entrando nas casas por aí, mas que Vale do Sol a gente acha que não pode acontecer, mas no último tempo, por causa dos loteamentos, a água se ajunta muito ligeiro e aqui no centro daí não tem vazão. Mas a gente espera sim que alguma coisa seja feita nesse caso. Passo para o espaço das explicações pessoais, no máximo 5 inscritos, e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos, sem a parte. Não tem ninguém inscrito. Antes de encerrar, quero convidar a comunidade para comparecer no dia 14 de dezembro, aqui na Câmara de Vereadores, a partir das 20 horas, oportunidade em que será realizada a inauguração do acervo histórico do Poder Legislativo, que será ambientado com a apresentação da valesolense
Juliana Miller e do músico Gerson Nilan. Participe desse momento histórico. Também, já no dia 21 de dezembro, também a partir das 20 horas será realizada a sessão solene em homenagem aos alunos destaque do ano de 2014, cujos alunos são concluintes do ensino fundamental e médio, que atingiram o melhor coeficiente de inteligência emocional. Participem também, pois a noite será muito especial. Então a gente pede para o dia 14 de dezembro e também para o dia 21 de dezembro, a partir das 20 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 7 de dezembro de 2015, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores. Uma ótima semana a todos e tomara que chova pelo menos um pouco, porque a nossa cultura estava acostumada com muita água e agora está faltando. Eu acho que é uma boa chuva aqui no nosso município também. Uma boa noite a todos.